Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Mais um Pio Literário, um pouquinho de atraso em função de problemas técnicos, mas já estamos de volta aqui, né? E hoje nós temos a presença de uma poetisa, Érica Marina, mas antes de passar a palavra para a Érica, pessoal, semana que vem teremos Val Saab, poetisa também, com um novo livro dela. Já faça a inscrição no canal e não perde também esse bate-papo, né? Érica, seja bem-vinda ao Pio Literário. Vamos iniciar o Pio comentando, vamos falar bastante sobre seu livro Pétalas da Alma, né? Que é um livro lindo, maravilhoso. E eu queria que você iniciasse se apresentando para o pessoal. Sim, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Ana por esse convite maravilhoso, né? Eu sou a Érica Marina, sou bibliotecária também, escritora e bibliotecária. Tá dando link alguma coisa aqui. Tá. Será que... Agora, então, agora eu acho que deve ser do seu celular. Do meu celular. Novamente, boa noite a todos. Eu sou a escritora Érica Marina, sou também bibliotecária, sou formada há quase 25 anos na área de biblioteconomia e documentação. Já estou em vários lugares, universidades, escolas, mas a minha paixão mesmo é ser escritora. Né? Sempre gostei muito de livros, sempre com o livro na mão e sempre na biblioteca. Tanto que acabei me tornando bibliotecária por tanto gostar de livros. Que bacana. E vamos falar especificamente do seu livro, Érica. Esse nome, Pétalas da Alma, né? Tão evocativo, né? O que ele representa para você e como surgiu a ideia de colocar esse título no livro? Então, porque assim, eu sempre fui apaixonada por flores. Então, por que pétalas? Porque pétalas têm a leveza, né? E como eu sempre gostei de colocar os sentimentos na poesia, então eu queria transformar assim momentos dos meus sentimentos numa leveza de uma pétala, né? E como a alma descreve totalmente o sentimento, então por isso eu uni pétalas da alma para retratar a leveza da alma através do sentimento, através da poesia. Aqui na contracapa está escrito assim: nesta coletânea de poesias, Érica Marina procura despertar a sensibilidade das pessoas, enaltecendo os mais belos sentimentos, mesmo em momentos de dor, e transformá-los em pétalas da alma. A poesia é sempre movida pela dor, Érica? Não, totalmente pela dor, não, porque assim, a maioria das minhas poesias tem um fundo romântico, né? Então, aquela fase, porque eu peguei a coletânea desde a minha adolescência até a minha mocidade. Então, aquele período da adolescência, a gente, né, se apaixona por várias pessoas, e às vezes tem algum relacionamento que não deu certo na fase da adolescência, então, né, transformar esse momento não totalmente a dor, mas o desafio, alguma dificuldade, e trazer essa dificuldade de uma maneira mais leve através da poesia, né? Por isso a leveza da pétala. E o que Transformar os, um momento não tão bom em um momento leve. o que os leitores poderão esperar do livro? Assim, um livro, né, com poesias, como eu já disse, com leveza e também se identificarem através da minha poesia. Porque eu tenho muito feedback de várias pessoas que compraram meu livro. Nossa, Érico, o seu livro acabou me ajudando num momento difícil, ou ele me alegrou por causa dessa delicadeza nas palavras. E como foi o processo para escrever? Você acabou de comentar que muitas das poesias são da sua adolescência, né? Sim, são da minha adolescência. E você adaptou algumas para esse momento atual ou você manteve mesmo a imagem da... Eu mantive mesmo. Né? Não são todos que me conhecem, mas quem me conhece, nossa, a gente consegue ver toda a trajetória dos seus passos, desde a adolescência até a sua mocidade. Né, que eu mantive as originais mesmo como elas são. Aí, aqui, então, é um registro de uma Érica Isso, de antigamente. de antigamente, Praticamente. exatamente. É um registro da Érica de antigamente. Daí, conforme vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo não só como pessoa, mas também como profissional, e as poesias também vão, cada uma tem a sua nuance, vamos dizer assim.
em cada trajetória da minha vida. Você está com esse primeiro livro de poesias e você tem assim interesse de migrar, não digo abandonar a poesia por completo, mas de repente está escrevendo textos como uma ficção, contos ou Sim. crônicas, romance? Eu tenho vontade de ir para o romance, de escrever um romance. Eu já tenho algumas ideias, desvincular um pouco da poesia e ir para outros gêneros literários. Eu tenho essa vontade, sim, um dia ainda lançar não só um, mas alguns romances, sim, tenho vontade. O que você pensa sobre o consumo de poesia aqui no Brasil? Você acha que é difícil encontrar público para poesia? Eu acho um pouco difícil. Não digo, né, totalmente difícil, mas eu vejo, eu não acho que a poesia tem tanto assim impacto no nosso país. E quem são os seus poetas preferidos? Quem me inspirou a ser poetisa foi Cecília Meirelles. Eu acho que quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu entrei numa livraria com a minha mãe e eu fiquei encantada com o livro da Cecília Meirelles. A minha mãe falou, nossa, uma menina tão pequena gostar de poesia. Eu me identifiquei com ela, a maneira como ela escreve, o jeito que ela escrevia, e fui me identificando com ela, Cecília Meirelles. Olha, Só não lembro o título do livro, porque eu era pequena, então a minha família fez várias mudanças, né? E daí se perdeu esse livro, mas eu lembro da capa dele, eu lembro que era uma capa branca, um livro de poesia, eu só não lembro igual o livro dela, da Cecília Meirelles, que foi. Nossa, Cecília Meirelles é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. Ela me inspirou, grande poetisa. Grande poetisa. E como tem sido a recepção dos leitores? Você comentou que você tem leitor que entra em contato com você para dizer que o livro ajudou, né? Em autoajuda. Eu não imaginava que o meu livro fosse ter essa repercussão da pessoa, né? Através do meu livro, né? Conseguir passar por um momento difícil, ou também ter a própria cura, né? E eu falo de mim, a escrita também é uma forma de eu me curar dos meus desafios ou do momento difícil da minha vida, né? E eu tento transformar isso em uma coisa positiva, uma coisa leve, suave, uma coisa agradável, que as pessoas que leem a poesia se sintam bem. Olha, vou ser sincera com você, eu acho que eu já até comentei com você, eu morro de inveja de quem escreve poesia, porque eu acho que é de uma sensibilidade, assim, de uma referência, uma visão diferenciada, mas eu acho que tem que ter dom mesmo, né? Não é todo mundo que escreve poesia, né? Não é todo mundo. Eu acho que assim, eu fui agraciada com esse dom de escrever, né? E o que eu costumo dizer, antes de ser bibliotecária, eu já escrevia, né? Então, assim, né, eu tive a graça de depois aprender a técnica de organizar conhecimento e produzir o conhecimento. Até depois que meu livro foi publicado, eu fiquei emocionada, porque a instituição que eu trabalhava, eu mesma classifiquei meu próprio livro para deixar, né, quando coloca na biblioteca, eterniza, vamos dizer assim, é como se eternizasse a nossa obra. Né? Então, várias pessoas vão buscar depois a nossa obra. Então, foi um momento, assim, gratificante. Eu unia duas coisas que eu mais gosto, né? Que é organizar o conhecimento e também agora produzir o conhecimento. É fantástico. É fantástico. É uma coisa, assim, uma coisa surreal na minha vida. E as poesias da Érica adolescente para a Érica adulta, atual, de 2025, o que você está escrevendo hoje é bem diferente do que você está apresentando aqui no livro? Sim, é um pouco diferente, porque eu acho que agora... Os sonhos são diferentes? Sim, são diferentes, porque eu acho que agora as minhas poesias são mais pro lado reflexivo da vida. Né? Eu acho que eu mesma me observei enquanto escritora, né, enquanto profissional. Acho que é o momento, né? A gente amadurece também, não só como na idade, mas também na forma de escrever. Tem essas duas vertentes, né? Amadurecimento como pessoa e amadurecimento como escritora. E eu estou acabando indo para uma linha mais reflexiva do que propriamente a poesia em si. Mas eu acho que a poesia, ela é reflexiva, ela né? Ela é uma reflexiva, mas eu acho que agora ela tem uma outra pegada, né? Estão mais profundas, assim, estão mais profundas nas poesias. Eu acho que a gente vai amadurecendo, vai tendo uma referência Sim, uma diferente referência da vida, também. né?
Também. E também os acontecimentos com a gente são diferentes. Sim, né? são diferentes. Para agregar, né? Para agregar. Deixa eu ver aqui, vou ver a minha colinha aqui, só um minuto. Tá bem. Tem uma pergunta que você já respondeu pela metade, né? No cenário atual, como você vê o espaço da poesia na literatura brasileira, né? Eu vejo, assim, a percepção que eu tenho é que nós temos público para poesia, mas ele é um público assim que a gente tem que cavocar, né? Assim, entre aspas, que a gente tem que buscar esse público. Buscar esse público. E é um público bem exigente, não é qualquer poesia que passa, não. Não, são bem seletivos. Quem gosta de poesia, eu noto que eles são bem seletivos. São bastante, mas Não, e aqueles que gostam mesmo, né? E perguntam, né, como é que é escrever poesia, qual que foi sua trajetória, ficam curiosos. E também tem algumas pessoas que adquiriam a minha obra e falam, eu também escrevo poesia. Então vai, corra atrás, publique sim a sua obra. E falei, eu incentivo, não, publique sim, publique o seu livro, não deixe tanto tempo guardado, como eu deixei as minhas poesias guardadas por tanto tempo. Publique sim. Invista nesse talento, não deixar registrado. Daí eu falo assim, cada livro que a gente publica é um filho que nasce, né? Como se fosse um filho que nasce. É um legado que a gente... É um legado, né? É um legado que a gente deixa, né? É maravilhoso, é um legado. Eu confesso que eu recebo vários originais, né? Principalmente de poesia, né? E aí me coloco realmente na posição de uma leitora que eu adoro poesia, né? Que na hora de selecionar. E uma das coisas que eu analiso é essa coisa do sentimento. Né? O que a poesia está tentando transmitir? Porque tem gente que escreve poesia sem pé sem cabeça, né, Érica? Tem isso também. Tem isso também. Você olha assim, mas será que é poesia mesmo? Sabe? Né? Umas coisas assim que não tem pé nem cabeça. Aí eu penso, não, isso aqui não dá. Aí eu rejeito. Né? Porque o princípio aqui da editora é selecionar originais que façam bem para as pessoas, né? Que façam uma reflexão, tem uma mensagem boa, né? Uma mensagem otimista, né? Ou uma mensagem de reflexão, porque você refletir sobre a vida, às vezes ela tem momentos que a poesia pode até ser meio assim, como é que eu digo? Não vou dizer negativa, né? Mas com sentimentos assim que não são tão positivos como a alegria, né? Pode chegar ao ponto da tristeza, mas não deixa de ser a poesia, né? Sim, isso mesmo. Então, às vezes mas eu recebo originais realmente de poetas que são bem poetas, né? Não tem muito bem a ver isso daqui. E para você, qual é o papel da poesia no mundo? No mundo que vivemos hoje, 2025, esse mundo totalmente polarizado, com intolerância das pessoas, né? Eu acho que a poesia no mundo atual é tentar resgatar a proximidade entre as pessoas, né? Aquele olho no olho, aquele ouvir o outro, né? Um ajudar o outro. Acho que o mundo está muito egocentrista. Então, acho que a poesia ela acaba unindo as pessoas, onde uma consegue ouvir a outra e uma consegue ajudar a outra, que vai unir os sentimentos, né? E um vai acabar identificando no outro aqueles sentimentos. Uma autoajuda, mas também aquela coisa da união entre as pessoas. Eu acho que no mundo de hoje está faltando um pouco isso, né? Gente que tem aflorado essa sensibilidade através da poesia, eu acho que o mundo está precisando um pouco disso, a união entre as pessoas e principalmente um ouvir o outro, né? Um se colocar no lugar do outro também. Eu acho que isso aí, acho que começaria a mudar um pouco essa coisa de ter o egoísmo, pensar só em si, um olhar no outro, né? Um sentir então, o outro. A poesia ela pode transformar a vida das pessoas. Pode transformar a vida das pessoas. Na essência, né? Na essência. E na sua família tem algum poeta ou é só você? Eu acho que, por enquanto, só eu.
O meu filho está começando a escrever. Daí teve um dia que ele fez uma poesia, aí eu não aguentei. Daí eu não aguentei. Eu falei, nossa, ele está seguindo alguns passos, né? E ele está escrevendo já algumas coisas, né? Mas ele escreve mais na ficção científica. Mas no dia que ele escreveu a poesia, até estava tendo um projeto na escola também, que eu também fui convidada várias vezes a dar palestra na escola dele. Daí tinha que fazer uma poesia. Daí ele fez. Na hora que eu li a poesia, daí eu não me aguentei. Linda poesia. Linda. Aqui no livro, Pétalas da Alma, qual que é a sua poesia preferida? É o Universo do Meu Amor. Então, eu vou recitar a poesia preferida da Érica, que está aqui no livro, para vocês. Universo do meu amor. Abri os olhos e não conseguia acreditar no que via. Via algo que era como o brilho de uma estrela, o brilho mais belo do universo, onde seu sorriso eram os raios de sol, e seus sentimentos, os astros mais lindos. A lua, seus olhos, as estrelas, seu coração em milhões de pedaços, formando um brilho extraordinário como jamais vi. Os planetas eram todas as emoções que giram ao redor de ti. Tu és o centro da minha emoção, que habita todo o meu ser, tu és a minha vida, os astros do meu coração, que sem ele nada seria, és o amor da minha vida. As águas do meu oceano, caminho do meu viver, o qual meu coração não consegue deixar de amar. Olhem, coisa linda, hein? Agora, por que essa daqui é especificamente a sua poesia preferida aqui do livro? Porque eu fiz essa poesia dentro da sala de aula, onde a professora acabou descobrindo o meu talento em ser poetisa. Acho que é por isso que marcou tanto a mim essa poesia. Para escrever uma poesia tem que estar apaixonado? Não, propriamente não, acho que não. Mas essa aí está literalmente apaixonada, né? Por isso que eu estou te perguntando. Não precisa estar apaixonado para escrever uma poesia. Mas essa aqui tá. Essa aí tá. É a paixão mesmo, em pessoa. Eu vou contar um caso semelhante ao seu. Uhum. Eu estava na ITEP, tinha aula de redação com a professora de português. Aí, uma vez, eu escrevi uma redação também que eu estava apaixonada por um colega de classe. Pior que eu escrevi, eu falei, ela não vai saber quem é mesmo. Ela já sabia. Já. Eu acho que quando a gente é adolescente, né, é onde os sentimentos afloram, né? Aflorado, sentimentos aflorados, literalmente. E o bacana é que naquela época eu acho que era mais fácil da gente pegar um lápis, um papel e escrever esse sentimento. Hoje em dia, a garotada, não sei se. Não, acho que não. E meu filho, ele me colocou numa situação assim: mãe, eu tô apaixonada por menino, faz uma poesia aí pra mim, pra eu entregar pra menino. E por que ele não fez a poesia? Falei, por que você? Falei, cria você a poesia, rapaz. Mas a senhora já é poetisa, a senhora já tem o livro lançado. Tá, eu já fiz a poesia. Mas eu achei um livro antigo mesmo, né? Um caderno antigo, até que eu tenho alguns recortes de história da arte que eu colocava, né? Algumas obras, tudo mais. Eu achei algumas poesias que eu escrevi, mas eu vou ser sincera com você, se eu me mandasse essas poesias, eu ia reprovar. Sério? Eu provavelmente não iria publicar. Não iria publicar? Não. Ai, Wanda. Sem brincadeira. Eu estava lendo assim, eu falei, não acredito que eu escrevi isso, mas eu era adolescente, né? Assim, o quê? 14, 15, 16 anos. Eu não acredito que eu escrevi isso. Ah, não, se viesse isso para mim, eu não publicava. Não publicava. É bem diferente do que consta aqui. Bem diferente. Sabe? Eu falei, não dá, isso aí não dá. Mas eu não tive coragem de jogar fora, não. Eu falei, não, isso aí faz parte da sua vida, né? Sua trajetória. Tem que guardar mesmo.
Eu falei, não, deixa isso daí para um dia. Um dia eu vou mostrar para você, Érica. Aham. Se eu acho nas caixas da minha mudança, se eu acho esse caderno, Sim. eu mostro para você. Aí você vai chegar na mesma conclusão que eu. É, né? Que não dava para. Não dá para brincar. Não dava. E o Ah, bacana é que tem vários poetas e poetisas aqui na região, né, Érica? temos vários. Tem vários assim que são referência, poeta Ismael, Dila O Bento, poeta Ismael, nossa, é uma referência mesmo, o é uma Ismael. referência, uma figura icônica, né, Ele é figura das icônica. feiras livres daqui de São José. Nossa, não tem como não citar o seu Ismael, um grande poeta, um grande Val amigo. também, Val A Saab, que é Val Saab também, uma a próxima referência. convidada do Pio. Nossa próxima convidada é também Só uma que referência. você vê que tem sempre uma pegada, né, uma digital, porque as poesias da Val são totalmente diferentes em questão de sentimentos, são Uhum, diferentes de você, do seu livro. O livro dela, uhum, ela tem uma reflexão mais profunda, assim. O seu não, o seu tem um sentimento que é mais assim aflorado, assim. E o dela não, uhum. é mais assim de refletir e Reflexão, né? até o fundo da alma para Sim, você. E eu acho interessante isso, né? Que cada um, no uhum. final Cada das um contas, tem a tem sua a sua, dica. tem a sua digital, verdade. Nossa, mas é muito bacana. E o seu não, o seu já são sentimentos para fora, assim, sabe? Para fora, é. Uma reflexão. Mas agora eu acho que eu tô indo também mais para o interior também. Tô indo mais para os sentimentos mais profundos, né? As novas poesias que eu estou fazendo. É um momento também, né? É o A momento, maturidade. porque esse já é mais quando eu estava mais nova, né? Então, acho que daí o sentimento mais, como de adolescente, coloca para fora. Agora, quando a gente vai adquirindo uma idade, ou o momento da vida, a gente parece que vai ficando mais interiorizado, né? Vai É isso que eu estou buscando sentindo. Vai buscando mais, né, os sentimentos mais mais. profundos. É, Mas eu acho interessante notado isso. na hora que eu começo a analisar os originais, assim, principalmente de poesia. E eu sempre falo nas entrevistas que eu participo que é difícil analisar a poesia, né? É Porque difícil. muitas vezes não é somente o que está escrito, né? É o que está transmitindo, o Ele que a está palavra está transmitindo. transmitindo. Transmite muito. É. Então, às vezes eu me vejo numa situação assim meio complicada, porque eu tento me colocar na posição de um leitor e os sentimentos que esse leitor possa ter quando tem contato com o texto, né? Uhum. E eu sempre acho que é muito difícil isso, porque uma coisa é o que o leitor sente, outra coisa é o que o autor escreve, né? Sim. Você acha que Tem. todas as poesias que você escreveu, pelo menos aqui no Pétalas da Alma, o sentimento que você colocou é o mesmo que é o mesmo sentimento que o leitor vai ter? Não, acho que não. Acho que cada um tem, ó, quando lê a poesia, ele tem uma interpretação, né? A gente não pode, acho que não é nem eu leio de uma maneira, a pessoa vai ler de outra, mas acho que cada um vai ter um impacto, de acordo com a vivência que ele está passando, né? O olhar individual de cada um. Acho que cada um vai ter uma maneira de ler a poesia, Você, individual. antes da gente entrar ao vivo, você me mostrou um caderninho das novas poesias. Você não quer recitar Sim, uma para gente? eu quero. Vou ver assim. Então, assim, ó, o cantar do pássaro a me inspirar, alegrar minha existência em delicadas melodias e na certeza de meus dias. Cada instante se valorizar, na leveza de cada olhar, minha alma se rejubilar. Ai, que lindo! É bem diferente. Bem diferente, né? E essa Bem, aqui, eu acho que eu escrevi tem 2 dias atrás. Essa aqui está bem recente. Na delicadeza de uma flor, a florescer será meu viver. Reflexões a seguir, fortaleza e beleza. Beleza da alma, ser essência. Leveza e fragrância, aromatizar meus dias, iluminar com alegrias cada existência do meu redor. nossa, que lindo! Então tem outra, tá vendo? Ela tá mais, eu acho que ela tá mais
profunda, assim. Tá bem Tá diferente. diferente dessas poesias de Pétalas da Alma. Sim, sim, bem diferente. E como que é o seu processo de criação? Você se baseia em alguma situação que você passou? Você escreve todos os dias? Como que é? Praticamente todos os dias. Eu venho a inspiração, por isso eu sempre tenho que ter um caderninho perto de mim, que daí vem a inspiração e eu começo a fazer alguma coisa que, por exemplo, eu acordo, eu tenho algum sentimento, eu tento passar esse sentimento ao papel, Mas né, aí em você forma de escreve poesia. direto, né? Você Escrevo não direto. coloca assim uma introdução, depois vai fazer outra coisa, depois volta Não, direto. não, é direto, é direto. E depois você revê o que você escreveu e corrige, ou você Depois eu revejo ela, para depois ela, para ver se não tem, porque às vezes algum detalhe, alguma palavra ficou repetida, né? Eu sou bem criteriosa na hora que eu vou escrever, assim, bem detalhista. Às vezes vem o sentimento, eu passo no papel, mas às vezes fica alguma palavra ou repetida, alguma coisa não ficou alinhado, daí eu vou lá e escrevo novamente, para e ficar todo tudo dia, alinhadinho, praticamente todo dia. todos os dias. Desse livro, você estava comentando que já escreveu mais de 100 até hoje. Está num Eu vou caderninho só dar aí. uma olhadinha aqui, vou fazer a colinha aqui no meu livrinho, no meu caderninho. 132 poesias. 132 poesias. Isso aí eu acho que dava para uns 3 livros. Se for ver assim pelo formato de pétalas, mais ou menos isso mesmo. Em pétalas, acho que tem umas 83, se não me falha a memória. Por aí, Né? por aí. Nossa. Falei, nossa, da onde que vem tanta inspiração, né? Eu acredito que seja dom, né? E uma maneira também de eu mesma me autoajudar, né? Através da escrita, né? Eu mesma acabando me autoajudando. Através da escrita eu desabafo, eu me sinto melhor escrevendo. Mas sempre tento deixar uma coisa agradável de ser lida, né? Não uma coisa assim, por exemplo, estou com algum desafio e passar esse momento ruim da minha vida no papel. Então, eu tento transformar ele numa coisa alegre, uma coisa reflexiva, uma coisa boa, né, para passar às pessoas. Então, é uma característica que eu tenho desde quando eu comecei a escrever. Né, por maior que seja o desafio, transformar ele numa coisa boa, uma coisa positiva, né, num aprendizado, num conhecimento adquirido. Você acaba escrevendo coisas também assuntos que de repente atingem também outras pessoas, né? Então, naquele momento, sentindo a mesma coisa, né? Sentindo a mesma coisa, eu acho que isso é um dos meus perfis enquanto poetisa, né? Não só me ajudar, mas principalmente ajudar as outras pessoas que podem estar passando pelo mesmo desafio que eu, uma alegria também, saber trabalhar, né? Isso também, ter um sentimento em si, isso é maravilhoso. Não só escrever, mas também ajudar as pessoas através da escrita. Isso é fantástico. O processo criativo, eu acho que varia de escritor, autor para autor, né? Autor para autor. Não tem aquele processo criativo engessado, né? Não. No meu caso, eu sempre me baseio em alguma situação absurda que acontece ou que poderia acontecer. Até uma vez eu falei isso numa entrevista, eu falei, olha, eu gosto de escrever em cima das minhas frustrações, né? Coisa que eu achava que ia acontecer de tal maneira, não aconteceu, mas ia ser tão legal se acontecesse daquele jeito, aí eu começo a destrinchar a história, né? Mas é sempre em cima de uma situação que uma aparentemente é situação absurda, né? Pelo visto, você não, você já se baseia realmente no sentimento que você tem naquele momento isso. E acaba. E você escreve no caderninho e depois você vai lá e digita. Depois eu digito no computador. Mas eu sempre tem que ser um manuscrito para depois passar. Eu já tentei escrever direto no computador, mas não, é uma característica minha desde quando eu iniciei a escrita. Tem que passar para o caderninho, algum papel. Então, por isso que eu já comprei o caderninho. Não haja caderninho, né? Daqui a pouco eu vou preencher esse outro. Esse aqui já foi, agora eu vou começar nisso. Mas eu acho que isso é uma característica de vários. Eu gosto de escrever primeiro num papel, num caderno, né? No caderno de ideias, eu anoto as minhas ideias. Eu gosto de escrever primeiro num caderno para depois passar para o computador. Eu também faço isso. Cada escritor tem o seu perfil, né?
o seu jeito, a sua maneira. Mas eu acho que quando a gente escreve, primeiro no papel, eu acho que a concentração é maior. É Não maior, sei. é. Eu Você, também tenho essa sensação. você tem aquela coisa de concentrar naquilo que você está Uhum. escrevendo, na situação. E se fosse para o computador, eu acho que dispersa mais, dispersa um pouco. Também acho, é que dispersa também. Dá uma Acho que é por isso que eu tenho os cadernos. Os cadernos, os Esses famosos. cadernos aí vai virar relíquia, hein? Vai, esse aqui vai ficar guardado. Minhas Então, relíquias. já Minhas imaginou? relíquias. Daqui a 50 anos vai ser Ó, leiloado. aqui, ó. Caderno da Érica Marina. Quantos caderninhos isso aqui não vai ter? Uma caixa, não sei. Vou guardar com muito carinho esses caderninhos, com certeza. E eu Herança que lembro, você... herança. Quem vai sabe deixar os para o netinhos filho. ainda vão pra ele. Mas é Meu Deus. daqui a uns anos aí, vira uma escritora, uma poetisa famosa, com esse livro maravilhoso. Começa a publicar outros livros maravilhosos daqui a pouco. Isso daí vai virar relíquia. Vai, com certeza. Vai virar. Vai virar relíquia, sim. E eu lembro também que antigamente não tinha, né? Eu lembro que eu passei do caderninho, eu passei para as páginas datilografadas na máquina, e depois da máquina, olha quanta trajetória passou Pétalas da Alma. Eu fico imaginando, comecei com o caderninho, depois fui para a máquina, depois da máquina foi para o computador, até chegar no Pétalas da Alma de hoje. Olha só, você vê quanto tempo que ele ficou parado, ano do céu, imaginando. Uns 27 anos, mais ou menos. Meu livro A Senhora do Parque, Quem Você Deixou de Ser Cresceu, saiu de... Até mesmo, o Jack não, o Jack já estava digitado, né? Mas saíram textos de datilografia. Meu pai, olha que coisa, meu pai via que eu escrevia muito num caderno, né? E ele me deu uma máquina de escrever. Aí eu ficava lá datilografando as minhas histórias. Você está falando de mim. Meu pai também, ele viu, também me deu uma máquina, Olivete. Essa máquina está lá na minha mãe, preciso trazer ela para mim de novo. Minha maquininha Olivete, aquela pequenininha portátil, que a tampinha, ela tinha uma tampinha assim, cinza. Puxa, eu nem Foi sei onde tudo começou. Eu acho que a gente todo assim, da nossa faixa etária, tudo começou com uma máquina de datilografar, né? Sem dúvida. Que quebrava as unhas da gente. A gente colocava o dedo, seu dedo enroscava no meio. E para trocar fita. Ai, meu Deus. E quando errava, tinha que fazer tudo de novo. Depois a máquina elétrica não tinha aquele negocinho que a gente colocava assim, a gente batia a tecla, daí corrigia. Mas isso se você não tinha um papel carbono para fazer a cópia, né? Nossa, olha. Quando eu comecei na publicidade, eu comecei como secretária de criação. Aliás, eu fui considerada a pior secretária de criação que teve no início da minha carreira, lá na agência. E eu tinha que datilografar roteiros, né, de filmes comerciais, ou de texto de revista, e eu tinha eram 3 vias, né? Uma para o cliente, outra não sei para onde que ia, outra ficava com atendimento, não lembro bem. Então, eram duas folhas de papel carbono, né? E eu errava na frente, eu conseguia, a fita apagava, mas as outras estavam tudo borrado. Você pegava tudo meu Deus do céu! Tudo borrado. Tudo borrado. Ai, meu Deus, papel carbono. Aí o pessoal já sabia que eu era desse jeito, deixava eu já datilografar somente a primeira página, pegava a folha, né, e xerocava, né? Olha, menino. Eu sabia que eu não tinha jeito para aquilo, né? Não. Eu comecei a escrever minhas historinhas no caderno também. Esse caderno que tem essas poesias aí, as minhas temidas poesias. Que eu não tenho medo de poesia, ninguém nunca. Não vou mostrar para ninguém isso aí. E aí depois meu pai me deu essa máquina de datilografar e eu comecei a datilografar os meus textos, né? E agora não, agora é o computador, né? A tecnologia. Né? Tecnologia,
Érica, tem vezes que eu coloco no Word, aperto o microfone e eu vou ditando. Sabe quando estou com preguiça de escrever alguma coisa? Uhum, Aí a história, aí eu dito de qualquer jeito a história e depois eu acerto o texto, né? uhum. De Olha só. perceber a tecnologia, como é que a gente chegou, né? Nossa, a tecnologia avançou muito, né? Avançou. Inteligência artificial, Sim. nossa. Você já imaginou poesia desenvolvida pela inteligência artificial? Não, como é que é? Eu acho, será que vai dar certo? Porque poesia é sentimento, né? Vai ter que treinar a máquina para ter o sentimento para ela poder desenvolver a poesia. Ah, Será? eu agora eu fiquei curiosa, viu? Amanhã de manhã, A poesia eu fico imaginando, né? Porque a poesia é sentimento, né? Como é que será? não? Será? Agora eu senti falta do Flávio Oliva que tá para falar para gente. É mesmo, olha aí. O Flávio falar. Tenho certeza que o Flávio ia dizer o que a inteligência artificial ia fazer. Mas eu fiquei curiosa. Amanhã de manhã eu vou fazer isso. Eu vou entrar Uhum. na. Eu chamo a minha inteligência artificial de Zé, né? Então eu vou Ah, lá. é? Eu chamo de É. Zé. É Ah, legal, você conversa é com legal? ele, chama, Legal. oi Zé. Aí ele responde, Ah, oi, Ian. Oi, ah, tudo bem com você? Aí eu vou pedir para ele, que legal. seja um poeta e escreva uma poesia sobre a Érica Marina. Nossa, Eu vou testar. será que Não, mas não é verdade? Você acha que a é. inteligência artificial não tem capacidade? Ela pode não ter sentimento, mas você não acha que dentro dos arquivos, É, das nuvens dela, eu acho que sim, eu acho que ela consegue, sim. ela consegue, ela vai pegar Consegue. um apanhado de Vai fazer um informações, apanhado, sim, né? e vai formar uma poesia. Já É uma imaginou? coisa a se pensar. É uma coisa a se pensar, para imaginar como é que será que vai ficar. Mas não é É, impossível, não. eu acho que A não, porque inteligência, a inteligência artificial cria então tantas é isso que eu coisas. ia Por que falar. não poesia, né? Por que não poesia, Por Érica? que não poesia? Porque, olha, já está desenvolvendo ilustrações, Sim. né? Você é que nem o Flávio no Pio Literário anterior, ele comentou o processo criativo dele, ele alimentou a inteligência artificial para Uhum. criar as ilustrações do livro dele, né? Então, Tem alguns livros que a história é criada pela inteligência artificial, o autor ele só dá um toque, uma só dá um pincelada. toque. Uhum. Não é o meu caso, porque eu gosto ainda de escrever as minhas histórias. Eu também. É, Mas eu acho que, de repente, ela pode ser, pode sim. pode acabar desenvolvendo alguma coisa relacionada à poesia, né? Eu acho que sim, Ana. É interessante, eu não tinha pensado Interessante, nisso, não? viu? É uma coisa também que você me fez pensar agora. Por Hum. que não a poesia também por inteligência artificial? É. Você, de repente, você pode alimentar. Eu quero que desenvolva uma. Aí que tá, o processo criativo, quando você trabalha com a inteligência artificial, o processo criativo ainda pertence ao autor, né? Sim, Então você pertence. poetisa. Você pode chegar na inteligência artificial, desenvolver uma poesia dentro desse sentimento assim, assim assado. Você escreveu os prompts, né? De escrever de tal forma que você está passando seu sentimento. A única coisa que vai acontecer é ele de repente a IA ela redigir, né? Redigir, é. Mas é possível, sim. Por você falando, sim, é possível, sim. Que nós vamos alimentar ali o que ele vai desenvolver, daí ele vai acabar criando. É um processo criativo em si. Eu acho que a gente tem que começar a aprender a mexer com a inteligência artificial, né? É, Até mesmo na temos que área começar, da poesia, né? começar a aprender. Começar a aprender Exatamente. como uma ferramenta. Uma Né? ferramenta, exatamente. É muito complicado isso daí. Mas eu É, fiquei curiosa agora, viu? Confesso para você que eu quero saber. Depois, eu só não faço isso hoje, porque a gente vai terminar mais ou menos umas 8 horas, então é um momento é, de descansar um pouco a cabeça. cansar um Mas pouco, amanhã de verdade. manhã eu vou testar isso. Vou testar a Boa inteligência artificial para ver se tem condições de desenvolver uma poesia, a porque poesia. poesia é sentimento, e a máquina Uhum.
ela não tem. Não. Ela não sabe, né, como fazer Sabe isso daí. lidar. Não, ainda não chegamos ainda. Mas eu acho que se continuar nesse ritmo, né? É, Aonde nós vamos parar, né? As onde nós... máquinas, né? As máquinas se aproximando dos nossos sentimentos, das nossas reações, como é que será que vai ficar, né? Aí a gente vai acabar se identificando nessas ficções científicas, esses filmes que tem, né? Alguns robôs tendo sentimentos, chorando, alguns filmes. Exterminador do Futuro. Nossa, já pensou? Eu acho que eu não ia gostar disso. A Skynet vai surgir aí. Se daí a gente vai ter nome, será que é robô mesmo ou será que é humano? Vai chegar uma hora que a gente vai saber identificar. Será? Mas você não percebeu? Tá presente até nos filmes. Nos filmes, né? E uma coisa que eu acho interessante, até voltando lá para o Flávio, né, falando de inteligência artificial no programa dele, ele falou dos Jetsons, aquele desenho dos Jetsons. Menina, aquilo era previsão do futuro. Então, você vê as coisas, até essa coisa de vídeo chamado naquele desenho tem. Então, aí você tem Star Trek, aquela coisa do comunicador, né, que o pessoal se inspirou para fazer celular. E esse Exterminador do Futuro, ele pega justamente isso, esse robô com uma mentalidade, né? Com a mentalidade. Olha, nós vamos chegar nesse nível. Não sei se a gente vai estar. Acho que não vai demorar tanto, não. Porque está evoluindo muito rápido. Então, a gente tem que saber quem que vai escrever as nossas histórias e as nossas poesias. Quem? Será que um dia eu vou receber uma poesia assim que o autor disse que foi ele, na realidade foi a IA que fez? IA que fez? Então. A gente não vai saber. Não, a gente não vai saber. Caramba. Nossa, caramba, o mundo está evoluindo muito rápido essa parte de tecnologia. Tá, e a gente está, nessa parte da literatura, está caminhando também, né, nesses processos. É claro que eu acho que na literatura está um pouco mais lento, né, porque nós ainda estamos apegados a alguns conceitos, né, que seguram um pouco isso, né? Isso. Ainda tem um pouco de preconceito, né, mas eu acho que a gente está caminhando para isso. Érica, só para comentar aqui, o livro da Érica tem um link aqui no canal, embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para quem quiser adquirir o isso. O livro, né? Pessoal, quem quiser adquirir, é só entrar no link da editora, da galeria, e consegue adquirir a minha obra. Exatamente, esse livro muito bonito, com a parte visual dele também. Lindo. Foi um livro um projeto muito bonito esse daqui, muito Sem bonito. dúvida. E eu espero realmente que o próximo também seja interessante, né, Érica? Sim, e será. Será. Aí, você já está pensando no próximo livro que você vai escrever? Assim, vai selecionar dessas 100 tantas? Sim. E se eu continuar esse ritmo escrevendo diariamente, vai prolongar mais ainda, 200, 300 poesias. Você já escreveu, em um dia você já escreveu 2 ou 3 poesias ou sempre é um dia para uma? Tem dias que às vezes eu escrevo 2 ou 3 poesias. Dependendo do jeito que eu estou, às vezes eu escrevo 2 ou 3 poesias por dia. Nossa. Falei, nossa, da onde que vem tanta inspiração? É dom. Eu acho que dom. É dom. Não é qualquer um que consegue escrever poesia, né? Eu acho que a referência de vida, quando a pessoa escreve poesia, ela parece que ela olha para uma janela diferente, né? Sim. Ela olha para uma janela que, por exemplo, eu não consigo enxergar essa janela, né? E a pessoa vê a situação, o sentimento com uma janelinha diferente. Uma janelinha diferente. Você escreveu bem, acho que é isso mesmo. Um jeito diferente de olhar, né? E uma referência diferente. Uma sensibilidade aflorada, vamos dizer assim. Exatamente, nossa, é bem por aí mesmo. Deixa eu ver. Uma última perguntinha aqui, ó. Para quem ainda não conhece Pétalas da Alma, o que você diria para despertar o interesse do leitor para conhecer o livro? Assim, um livro
que demonstra totalmente o sentimento com a delicadeza, né, e a sensibilidade de uma pessoa que passou uma trajetória de vida desde a sua adolescência até a sua mocidade. E eu tenho certeza que cada pessoa que lê ou adquire meu livro vai acabar se identificando em alguma poesia do meu livro, né, e tornar qualquer momento da sua vida de uma maneira mais leve de enxergar a vida. Isso é bom, viu? Então, tá bom. Você quer fazer um último comentário, Érica? Eu gostaria, primeiramente, de te agradecer, Ana, pelo espaço de estar aqui hoje falando sobre a minha obra, sobre a minha trajetória de vida. E só te agradecer, porque você é uma pessoa que nos inspira a escrever e a seguir na literatura, né, de uma maneira alegre, de uma maneira descontraída, né, onde a gente pode agregar tantos valores, né, de vários gêneros literários na nossa vida. Meu agradecimento profundo a você, Ana. E a todos os escritores, nossos colegas, né, cada um com seu gênero, mas assim, nós somos, né, uma editora que agrega, né, que soma, isso é muito bom, né, nos nossos eventos literários, no nosso dia a dia, isso é maravilhoso, né, nós acabamos formando uma família literária, vamos dizer assim, né, e fazemos vários amigos, isso é muito bom. Meu agradecimento a todos. A força da editora está nos escritores, né? Nos escritores. Não tem nem o que questionar isso, né? Para desenvolver projetos lindos como esse daqui, né? Então a gente procura realmente fazer essa triagem de textos de escritor que traga algum benefício para a pessoa que está lendo e, ao mesmo tempo, a possibilidade de desenvolver um projeto, né? O livro não é só conteúdo, ele também é o lado de fora também, né? A digital é o autor também falando do livro, né? Que eu acho isso fundamental. Um dos motivos do Pio Literário, um dos objetivos é justamente isso, dar voz ao autor para falar do próprio livro, né? De comentar o próprio livro. Mas, olha, de qualquer forma, eu agradeço, Érica, pela sua participação, muito obrigada. Eu tenho certeza que, através do Pio Literário, várias pessoas vão adquirir o livro, Pétalas da Alma. E para você que está me assistindo, próxima quinta-feira, então, a poetisa também, a Val Saab, estará aqui batendo papo sobre o livro dela. Já é um contexto, uma forma de apresentar poesia diferente da Érica. Eu acho interessante isso, né? Para agregar valor para a gente, né? Vai ser um Pio Literário muito bacana na próxima quinta-feira. Lembrando, quem quiser o livro da Érica, está aqui embaixo na descrição. E aproveita, se inscreva no canal para não perder mais nenhum Pio, né, Érica? Isso. Continue assistindo o Pio Literário, porque é maravilhoso. Vamos continuar com o nosso Pio Literário. Vamos continuar. Se inscreva no canal, por favor. Exatamente. Gente, boa noite a todos e até o próximo Pio. Boa noite, Érica. Beijão para você. Um beijo a todos. Muito obrigada. Um forte abraço. Tchau. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.